secret of life is letting go. The secret of love is letting it show. Se eu fizesse uma pergunta para você agora, por mais simples que ela seja, se você quer agradar o coração de Deus, qual seria a sua resposta? Provavelmente seria um sim, né? Sim, eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero deixar o Senhor feliz. Eu quero ser um crente que agrada ao Senhor. Afinal de contas, quem não quer isso, né? Nós encontramos na Bíblia vários homens que agradaram o coração de Deus. Mas a Bíblia tem um homem que ela cita que, além de agradar o coração de Deus, Deus confiou muito nele. Uma confiança tão grande a um ponto de colocar a sua mão no fogo por essa pessoa. Será que você tem alguém aí que colocaria a mão no fogo por você? Algo a se pensar, né? Quero ler com você Jó, capítulo 2. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, o que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Estou falando exatamente de Jó. Ele era esse homem. Talvez você pergunte, mas o que há de tão especial na vida de Jó? Você percebeu que nesse diálogo Deus cita algumas características importantes que Jó tinha? Características essas que agradam o coração de Deus. A primeira delas, sinceridade. O Senhor, Ele é apaixonado por pessoas sinceras, pessoas que são transparentes, pessoas que não escondem aquilo que são, que não são hipócritas. E lá no Salmo 37, no versículo 37, a Bíblia diz assim, olha: o homem sincero considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Não importa o que você já fez na sua vida, não importa o que você vai falar agora, não importa como é que é a sua oração. Deus, Ele não olha para palavras bonitas. O Senhor, Ele não olha para aparência, mas Ele vê um coração sincero. Deus, Ele sabe muitas vezes quando nós estamos em crises, quando a gente está naquele dia que a gente não tem vontade de orar. Os nossos pensamentos, aquela ideia de que tudo está perdido, que os nossos sonhos estão longe demais, e a gente fica reprimido, não sabe nem como começar uma oração. Talvez esse seja o seu dia. Eu quero te dizer algo com toda certeza. Se você chegar diante do Senhor agora, com fé, com sinceridade, talvez apenas com lágrimas, e disser apenas algumas palavras
Me ajuda, Senhor. Eu creio que há um Deus que vai ouvir a sua oração. O Senhor, Ele não quer sacrifícios, mas Ele quer um coração quebrantado, um espírito contrito que não despreza Ele. Talvez você que está ouvindo essa palavra agora falhou na trajetória, pecou. Não esconda os seus erros. Seja sincero diante de Deus. Confesse. Quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, nós vemos Adão e Eva pecaram. Imediatamente se esconderam. E de repente Deus chega no jardim e pergunta para eles: onde vocês estão? Deus sabia exatamente onde eles estavam. Eu quero acreditar que essa pergunta nada mais foi do que uma oportunidade para Adão e Eva se jogarem aos pés do Senhor e confessar o seu pecado, reconhecer o seu erro. Mas não foi isso que eles fizeram. Você sabe muito bem o que Adão e Eva fez, né? Aquilo que a gente uma hora ou outra faz: jogar a culpa nos outros. Adão jogou a culpa para Eva. Eva jogou a culpa para a serpente. Ninguém foi sincero diante de Deus. E fica esse ensinamento para você. Não seja assim. Seja sincero. O Senhor vai mudar a sua história. Seja sincero nas suas atitudes, no seu coração. Seja sincero com Deus. Jó tinha uma outra característica importante, que era integridade. Ele tinha suas convicções. Ele não era aquele tipo de pessoa que fica dividido nos seus pensamentos. Era uma pessoa coerente. E se nós queremos agradar ao Senhor, nós temos que ser pessoas íntegras. Mas existe um problema. As pessoas hoje, elas querem relativizar tudo que acontece na vida delas. Por exemplo, tudo depende, tudo pode, tudo é gospel. Cuidado com essa teologia de que tudo pode. A Bíblia nunca mudou, irmãos. Pecado continua sendo pecado. Santidade continua sendo santidade. Seja uma pessoa íntegra. Jó conhecia os princípios de Deus. E ele fazia de tudo para cumprir esses princípios. E a Bíblia conta que da geração de Jó, ele era o único. Uma única pessoa íntegra. Uma pessoa que deixa nas mãos de Deus todas as áreas da sua vida, sem reservas. Jó não entregou sua vida para Deus pela metade. E tem muita gente que hoje está dessa maneira. Eles não se entregam completamente. Por exemplo, na área espiritual, profissional, financeira, sim, Senhor, age, o Senhor pode mexer, o Senhor pode tocar, mexe nas minhas estruturas. Mas quando chega na área emocional, opa, no meu namoro não, Deus. Nas minhas saidinhas não, Deus. Naquela gelada não. O Senhor não pode entrar aqui. Isso nunca foi integridade. Se você quer conquistar o sobrenatural de Deus, a Bíblia deixa uma orientação muito clara. Agrada-te do Senhor
e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus nunca falhou, irmãos. Os caminhos de Deus são completamente perfeitos. E nós precisamos aprender a ser pessoas constantes, com um pensamento firme, com uma fé bem definida. Ser pessoas retas, íntegras. É isso que nós precisamos ser. Exemplo. Imagine você numa corda e tendo que andar em cima dessa corda, de um lugar para o outro, de uma extremidade até a outra. Às vezes a nossa vida no reino de Deus é dessa forma. Temos que andar numa linha reta. Só que a gente não pode olhar para os lados. Temos que olhar para o alvo, que é Cristo. O nosso coração não pode ser inconstante. Tem gente que está assim: um dia eu sou crente, no outro dia eu não sou. Hoje eu tenho fé, aleluia. Daqui a meia hora acontece uma coisa, eu já não sei, misericórdia. Seja íntegro, seja constante. Mas eu não estou dando conta, então ore. Leia o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Faça desse versículo uma oração. Mantenha a sua integridade. Uma outra característica que nós observamos em Jó, que ele era um homem temente a Deus. E as pessoas confundem esse termo de temer a Deus como ter medo de Deus. Não, Reginaldo, não tem sim. Tem muita gente que tem medo de Deus. Estão na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Estão servindo a Deus porque tem medo das consequências. Deus vai castigar no meu filho. Deus vai tocar naquilo que eu mais amo. Então Deus é um carrasco. Deus é um vingador. E essa é uma visão completamente errada. Deus é um Deus perto, que sempre está perto de nós. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é você honrá-lo. Quando você teme a Deus, você está respeitando Ele. Você está dando honra e a glória para o nome dEle. Seja nas suas atitudes, seja nos seus pensamentos, seja nas suas palavras. Você precisa aprender a temer a Deus. Você sabia que temer a Deus te dá um presente enorme? A palavra do Senhor diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, naturalmente você está adquirindo sabedoria. Quando o seu temor é fator de decisão em tudo que você faz, em tudo que você fala, você está usando sabedoria para fazer. E sem sabedoria ninguém chega a lugar nenhum. Isso é importante. Um recado para as mulheres. Talvez o foco de suas vidas está apenas naquilo que é material. Nós observamos aí nos telejornais, em tantas matérias de TV, em reportagens, mulheres que são mutiladas em busca do corpo perfeito, em busca da beleza padronizada nesses últimos dias. A beleza é passageira.
você que é mulher, seja temente a Deus. Seja sincera, tenha integridade. Talvez você que está solteira hoje, cuide-se. Tenha um cuidado com a sua vida. Zele. Mas preocupe-se ainda mais em ser temente a Deus. E para você que é homem e está solteiro, talvez você olhe só pelo olhar da beleza externa. Você só vê a aparência. Você que é jovem, está solteiro, quer ter um casamento bem sucedido, encontre uma mulher que é temente a Deus. Porque essa mulher vai ser sábia, essa mulher vai ser virtuosa. E a Bíblia diz que o valor dessa mulher excede ao das joias mais preciosas. Isso é difícil de achar, mas é possível. Jó era esse homem que se desviava do mal, que não brincava com o pecado, que não brincava de servir a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que nós temos que fugir do pecado, que nós temos que fugir da prostituição, das paixões desse mundo. Olha para a vida de José. Para não cometer um pecado, ele teve que fugir de uma mulher. Talvez você escuta uma palavra como essa e pense: nossa, mas isso é radical demais. Fuja daquilo que te afasta de Deus. Passe a quilômetros de distância. Tem gente que procura, a justificativa para o pecado. É porque a carne é fraca. E tem uma frase que diz que pecado nunca foi vitamina, irmão. Eu quero que você entenda nessa palavra que você precisa aprender a se desviar do mal. Quando você faz isso, você faz juízo a uma aliança que você tem com Deus. Quando o pecado for aí na porta da sua casa, bater na sua porta, lembre-se que você tem uma aliança com o Senhor. Seja fiel a ela. Vale a pena lutar pela sua aliança. Vale a pena fazer a diferença na sua igreja, nessa sociedade. Vale a pena permanecer fiel. Por mais difícil que sejam as situações, às vezes nós passamos por provas, por dificuldades, até pelo fogo. Mas isso é para o nosso crescimento. É para que nós sejamos aprovados. Por isso eu quero terminar essa palavra deixando esse alerta para você. Se preciso for, desvie do mal. Não fique imaginando que você é um super-herói, um super crente, que você consegue resistir até o último minuto. Para com isso. Fuja da aparência do mal. Escolha Deus. Jó tinha todas essas virtudes. E mesmo assim, ele passou por uma grande prova. Ter todas essas qualidades não vai livrar você das dificuldades. Não vai fazer de você uma pessoa imune a problemas. Provavelmente vai ser um caminho muito mais difícil e muito mais árduo. Mas permaneça fiel ao Senhor.
Jó passou por todas aquelas situações. Foi provado, duramente provado. Mas ele saiu da prova vitorioso, agradando ainda mais o seu Deus, conhecendo ainda mais o Deus de Israel. E a Bíblia diz que o Senhor restituiu tudo quanto ele possuía antes. Sua família, os seus filhos, seus bens materiais, porque Jó foi fiel. Nós olhamos para o mundo num panorama onde a fidelidade não custa nada ou custa muito pouco. Mas saiba que para o Senhor, a sua fidelidade tem um grande preço. Mesmo quando ninguém está sendo fiel, seja fiel. Permaneça servindo ao Senhor. Permaneça reto, íntegro, confiando no Senhor, temendo a Deus, sincero e se desviando do mal. Guarde essa palavra no seu coração. Espírito Santo de Deus, que esta palavra possa falar mais forte nos corações. Que onde essa palavra chegar, chegue a tua presença, chegue a tua glória, chegue a tua força, chegue o Espírito Santo para levantar este homem, essa mulher, talvez do pó, talvez do fundo de um poço, no mais profundo vale nessa terra. Que chegue, meu Pai, o Deus que conta e que sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Um Deus que zela pelo justo. Um Deus, meu Pai, que honra a fidelidade dos teus servos. Senhor, trabalha no nosso coração, trabalha no nosso caráter, que nós possamos a cada dia ser pessoas mais espirituais e menos carnais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dentro de mim, recompõe meu coração com a qualidade que fez de Jó um espelho para gerações. Rico, pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor.
fiz meu melhor. Sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor.